Vamos lá, meus amores, dando início à nossa atividade do caderno. Já fizemos nossa revisão, não é isso? Já revisamos tudinho, revisamos os numerais de 0 a 80, os números ordinais, os números pares, os números ímpares, não é isso? Então, agora nós estaremos realizando nossa atividade do caderno. Você copiou o seu caderno? Já? Muito bem. Agora nós estaremos respondendo direitinho aí no caderno. Isso mesmo. Nossa primeira questão diz assim: escreva os números pares de 2 a 50. Sabemos que os números pares são aqueles que terminam com 2, com 4, com 6, com 8 e com 0. Então, você vai fazer aí no seu caderno, copiar os números pares de 2 a 50, ok? Vou ajudar você um pouquinho. Você vai fazer o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10, ok? E assim por diante, você vai dar continuidade aí até chegar ao 50, ok? Respondeu direitinho? Fez os números pares aí direitinho? Agora você vai responder a segunda questão, que diz assim: escreva os números ímpares de 1 a 49, ok? Números ímpares de 1 a 49, começando pelo número 1, depois o 3, depois o 5, 7, 9 e assim por diante. Você vai fazer os números ímpares, ok? Posso contar com a sua participação para responder direitinho? Muito bem, meus amores. Agora, terminou de fazer os números ímpares? Fez direitinho? Caprichou? Que bom! Agora, você vai responder as continhas. Isso mesmo, responder as continhas. As continhas de menos. Sabemos que quando é continha de menos, nós temos que tirar. Nós temos 5 menos 2. Você tem 5 laranjas e comeu 2. Tem 5 laranjas e comeu 2. 1, 2. Com quantas você ficou? 1, 2, 3. Isso mesmo, 3. Você vai colocar a resposta dentro da bolinha aí. O número 3. Então, 5 menos 2 é igual a 3. Agora você vai fazer a próxima continha. A professora já ajudou como é que é para fazer. E agora você vai responder as outras continhas sozinhos, tá bom? Então, continha de menos é de tirar. Você tem 3 menos 3. Imagine que você tem 3 balões e estourou 3 balões. Com quantos balões você vai ficar se estourar todos os 3? Você vai ficar com isso mesmo. Coloque a sua resposta aí dentro da bolinha, ok? Aí, próxima continha. 4 menos 1. Você tem 4 pirulitos. Comeu 1. Com quantos você vai ficar agora? Você tem 4. Comeu 1. Comeu 1. Vai ficar com quantos? Isso mesmo. Coloque aí a resposta dentro da bolinha. E você tem 9 bolas. Você tem 9 bolas. Menos 5. Deu 5 para o seu amigo. Você tem 9 bolas. Deu 5 para o seu amigo. 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5 para o seu amigo. Com quantas bolas você vai ficar agora? Você vai fazer a contagem e vai colocar a resposta dentro da bolinha, ok? Agora, na última continha, 7 menos 2. Você tem 7 maçãs e deu 2 maçãs para a professora. Quantas maçãs você vai ficar agora? Isso mesmo. Coloque a sua resposta aí embaixo na bolinha, ok? Então, terminou de responder as continhas? Você vai fazer a quarta questão, que é o seu nome completo, ok?
Escreva seu nome completo, capriche na sua atividade direitinho, e assim que você terminar, você pode estar mandando a foto para a professora verificar se você copiou direitinho, tá bom? E agora, mais uma vez, nós estaremos atualizando o nosso livro de matemática. Então, pegue o seu livro de matemática aí, o da faixa rosa, ok? Da faixa rosa. Aí, nós estaremos atualizando o nosso livro, ok? Da página 57, então abra o seu livro na página 57, com a ajuda da mamãe, abra na página 57, aqui, colocou direitinho na página 57? Muito bem. Agora você vai prestar bastante atenção. Creio que você já fez essa atividade, não é isso? Então hoje nós iremos somente fazer a revisão desse conteúdo, porque logo nós estaremos realizando a nossa avaliação. Então nós temos que nos preparar para tirar uma ótima nota, para realizar uma boa prova. Então iremos iniciar o nosso livro com a questão número 5, que diz assim: complete o quadro escrevendo como lemos os números ordinais que estão faltando. Ou seja, nós iremos escrever o nome dos números ordinais aí que estão faltando. Nós temos os números ordinais: o décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 31º, ok? Nós temos todos esses números ordinais aí, sendo que alguns já têm o seu nome. Como? Quais são os que têm o nome? O décimo, o 13º, o 14º, o 17º, 18º, o 20º, o 21º, o 22º, o 26º, o 29º e o 30º. O que você vai fazer? Se você ainda não fez, você irá escrever os nomes dos números ordinais que estão aí faltando, os nomezinhos deles. Quais são os que estão faltando? O 11º, o 12º, o 15º, o 16º, o 19º, o 23º, o 24º, o 25º, o 27º, o 28º e o 31º. Então, você vai escrever os nomezinhos aí, tá bom, meus amores? Você vai caprichar, colocar direitinho aí. Você que ainda não consegue escrever corretamente as palavrinhas, você vai pedir a ajuda da mamãe, que ela vai ajudar você aí, tá bom? Então, vou ajudar você no 11º. O 11º. Décimo. Então, o nome décimo já tem aí do décimo, né? Então, você só vai copiar a palavrinha décimo e vai escrever primeiro. Isso mesmo, primeiro, tá bom? Do 12º, a mesma coisa. Copia a palavrinha décimo e depois você vai copiar a palavrinha segundo. Aí vai ficar 12º, ok? E assim por diante, você vai fazer no 15º, 16º e 19º. Nós já temos aí a palavra 20º, não é isso? Que é o do número 20, 20º. E aí está faltando o 23º, 24º, 25º. Você já sabe escrever a palavra 20º? É só você dar uma olhadinha aí no 20º e você vai escrever novamente o nomezinho 20º.
E aí você vai olhar para o nome terceiro que nós temos aí no 13º, o nome terceiro, que é a segunda palavrinha. Aí você só vai copiar, ok? Então você vai caprichar, vai fazer bem bonitinho os que estão faltando, ok? Fez o nomezinho 23º, aí você vai para o 24º, ok? Então pode caprichar aí. E o último é o 30º, sendo que o 30º já tem a palavra 30º escrita aí, é só você copiar e depois faz o nome novamente primeiro, aí vai ficar 31º, ok? Vai conseguir fazer? Muito bem, eu sei que você é bastante inteligente e vai conseguir fazer sozinho, tá bom? Então vamos lá para a página seguinte, página 58. Olha aqui a página 58, onde nós iremos relembrar dos números pares e dos números ímpares, ok? Vou ler o textozinho que está dentro do retângulo rosa, que diz assim: par ou ímpar? Você sabe o que é? Quando agrupamos uma quantidade de elemento de 2 em 2 e não há sobra, ou seja, não sobra nenhum, essa quantidade ela é par. Quando nós agrupamos uma quantidade de elemento de 2 em 2 e há sobra, ou seja, sobra sempre algum, essa quantidade é ímpar, ok? Então, os números pares são aqueles que é de 2 em 2 e não sobra nenhuma quantidade. E o número ímpar é aquele que, quando nós agrupamos de 2 em 2 e sobra algum objeto, essa quantidade ela é ímpar. E aqui nós temos na nossa primeira questão, você que ainda não fez, você vai responder, tá bom? Que diz assim: conte as luvas e responda o que se pede a seguir. Na letra A, quantas luvas você vê aqui? Quantas luvas nós temos aqui? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 luvas. Então, aí no tracinho da letra A, você vai escrever o numeral 8. Na letra B, contorne as luvas formando os pares, ou seja, de 2 em 2. Então, você vai circular 2 luvas, 2 luvas, 2 luvas e 2 luvas, ok? Circulou as luvas de 2 em 2, ok? Aí, na letra C, diz bem assim: quantos pares você formou? Quantos pares você formou de 2 em 2 luvas? Você circulou 1, 2, aí circulou, não é isso? Aí contou 1, 2, circulou, 1, 2, circulou, 1, 2, circulou, não foi isso? Então, quantos conjuntinhos de 2 luvas você formou? Você formou? Isso mesmo, 4, você circulou 4, fez 4 conjuntinhos de 2, não é isso? Então, essa quantidade, ela é par, porque não sobrou nenhuma luva, não é isso? Na letra D, essa quantidade de luvas, ela é par ou é ímpar? Isso mesmo, ela é par. Então, você vai escrever aí na linhazinha a palavra par. Par. É muito fácil escrever a palavra par. É o P, o A e o R. Par. Repita comigo. Par. Muito bem. Agora, conseguiu responder a página 58? Já atualizou? Muito bem. Agora, você vai virar para a página 59 e vai fazer o mesmo procedimento. Isso mesmo, que diz assim na segunda pergunta. Em cada item, escreva a quantidade de objetos e depois forme pares contornando as ilustrações. E marque o X indicando se a quantidade é par ou é ímpar. Nós temos aí na letra A os elementos, as bolas, não é isso? Então, quantas bolas nós temos aí? Isso mesmo, coloca o número dentro do primeiro quadradinho, do quadradinho grande, tá? E no quadradinho pequeno, você vai marcar o X dizendo se essa quantidade é par ou é ímpar.
Isso mesmo. E agora você vai contornar, circular, formando par de 2 em 2. Então você vai contar 1, 2, circula 2 bolas. 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 Ok? Então, circulou direitinho. Sobrou algum elemento, algum desenho, alguma bola? Então, essa quantidade ela é par. Quando não sobra nenhum elemento, a quantidade ela é par. Na letra B, você vai fazer o mesmo procedimento. Contar quantos ossinhos nós temos aí e colocar dentro do quadradinho grande. Depois, você vai circular de 2 em 2, fazendo o conjunto de 2 ursinhos. Fez e vai marcar o X dizendo se a quantidade é par ou é ímpar. Lembrando que quando sobra um elemento sozinho, essa quantidade ela é ímpar. E quando não sobra, essa quantidade é par. Então, nós temos aí a letra C, que é os pirulitos. Então, você vai fazer o quê? Contar quantos pirulitos nós temos aí e circular de 2 em 2 pirulitos. E marcar o X dizendo se essa quantidade é par ou é ímpar. Lembrando que quando sobra um elemento, a quantidade é ímpar. E quando não sobra, a quantidade é par. Na letra D, que é os carrinhos, você vai contar a quantidade de carrinho e colocar no quadradinho grande o número que representa a quantidade de carro. Depois você vai circular de 2 em 2 para formar os conjuntinhos, né? E caso sobre, né? Se sobrar algum carrinho, a quantidade ela é par ou é ímpar quando sobra. Então você vai marcar o X mostrando, dizendo se essa quantidade é par ou é ímpar, ok? Então você já conseguiu concluir a página 59? Muito bem. Agora você irá para a página 60, isso mesmo, página 60. Na página 60 diz bem assim: pinte o que geralmente é vendido aos pares, ou seja, o que nós usamos de 2 e que compramos de 2, ok? Nós temos aqui o desenho de uma camisa, de tênis, chinelo, boné e meias. Então, o que nós compramos aqui, o que é vendido de par, ou seja, o que é vendido de 2, ok? Quais são? Isso mesmo, o tênis é um objeto que é vendido de 2, ok? Então, você vai pintar o tênis. E quais são os outros objetos que você vai pintar que também é vendido de 2? Isso mesmo, muito bem. Pinte aí direitinho, faça com capricho, ok? Ah, conseguiu pintar? Muito bem. Agora, nós estaremos respondendo a quarta questão, que diz assim: leia e responda as questões a seguir. Letra A. Quantos dedos você tem em uma mão? Quantos dedos você tem nessa mão? Temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 dedos em uma mão. Então, você vai fazer o número 5 aí nesse primeiro tracinho da letra A. Aí embaixo, nós temos uma setinha que diz bem assim: essa quantidade de dedo é par ou é ímpar? 5 é par ou é ímpar? Isso, você vai observar, você vai contar 1, 2, separou 2, 1, 2, separou. Então, sobrou 1. Então, quando sobra 1, a quantidade é ímpar. Muito bem. Então, você vai escrever a palavrinha ímpar aí. Na letra B, diz bem assim: e nas duas mãos, quantos dedos você tem? Quantos dedos você tem juntando as duas mãos? Você vai contar e colocar o número aí no primeiro tracinho da letra B. Na setinha, você vai responder dizendo se essa quantidade é par ou é ímpar, ok?
Conseguiu? Muito bem. Na letra C, diz bem assim, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Aí você vai colocar aí no tracinho da letra C a idade que você tem. Aí você vai me dizer se a idade que você tem é par ou é ímpar, ok? Aí você pode estar pegando o seu caderno de matemática e respondendo a quinta questão, que diz assim, desenhe a quantidade de objetos. Você vai desenhar 16 bolas e 13 palitos. Depois, você vai contornar de 2 em 2 e descobrir qual é a quantidade é par e qual é a quantidade é ímpar. Ou seja, você vai desenhar 16 bolas e circular de 2 em 2 e vai identificar dizendo se é par ou é ímpar. Depois você vai fazer 13 palitinhos e vai circular de 2 em 2 e vai dizer se a quantidade é par ou é ímpar, ok? E aqui nós terminamos o nosso livro de matemática, terminamos a nossa revisão, a atualização do nosso livro e agora nós estaremos respondendo o nosso caderno de exercício. Pegue o seu caderno de exercício aí direitinho, esse aqui, caderno de exercício, e você vai abrir na página 111. Aqui, ó, 111, ok? O que você vai fazer aí? Você vai relembrar o que você já aprendeu sobre as continhas, né, de menos. Você tem aí os saquinhos cheios de bolinha. Nós temos quantas bolinhas no primeiro saquinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, debaixo do saquinho, do primeiro saquinho, você vai colocar a quantidade de bolinha que nós temos, né? E quantas bolinhas nós temos? 6, não é isso? E aí, no segundo saquinho, você vai colocar a quantidade que está sendo retirada, que está aí na mãozinha. Quantas bolinhas estão sendo retiradas do saquinho? Colocou a quantidade aí, que é o número 2. E quantas bolinhas ficaram no saquinho? Você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Sobraram 5 bolinhas aí, ok? Então, você vai repetir o número, que é a quantidade de bolinha do primeiro saquinho, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 menos, que foi a quantidade que foi tirada, é igual que a quantidade que sobrou dentro do saquinho, ok? Colocou o númerozinho aí, direitinho, aí você vai fazer o mesmo procedimento embaixo aí nos outros saquinhos. Você vai contar a quantidade que tem de bolinha no primeiro saquinho, depois você vai, aí no segundo saquinho, você vai colocar a quantidade que está sendo retirada, ou seja, a quantidade que está na mãozinha, e no último tracinho, a quantidade que ficaram dentro do saquinho, ok? E aí no próximo, você vai contar quantas bolinhas nós temos aí no primeiro saquinho, depois coloca a quantidade que está sendo retirada, que está na mãozinha, e a quantidade que sobraram, ok? Então você vai caprichar, vai responder direitinho aí, e eu quero que você, assim que terminar, você pode estar mandando a sua fotinha, tá bom? Então, eu espero a sua participação de hoje na nossa aula, tá bom? Então, aqui a professora Andréa termina mais uma vez e eu quero agradecer você com a sua participação de hoje, tá bom? Tchau, meus amores, e até a próxima aula.